Eu vou pedir licença hoje porque eu quero falar sobre o meu Apocalipse Now, o que eu considero Apocalipse Now infanto-juvenil, um filme que marcou muito a minha pré-adolescência, ali por base dos 12 anos, 13 anos, início dos anos 2000. Pesos Pesados ou Turma da Pesada é um filme que passou 1 milhão de vezes no cinema em casa. Um filme que eu sempre achei muito divertido e tal. Claro que depois de tantos anos, será que ele continua divertido assim? Mas eu posso te garantir uma coisa. Esse filme tem um vilão que ele é sociopata, que ele é aterrorizante para quem é criança e tá vendo um filme desse aqui pela primeira, segunda vez. Ele consegue fazer umas coisas bem bizarrinhas. Então se prepare para a volta, para a reestreia do quadro Histórias Perdidas. Show your father some respect. Sejam todos muito bem-vindos a mais um Refúgio Cult, meus amigos. Como eu disse, hoje a gente vai falar do Apocalipse Now do cinema em casa, do infanto juvenil, que completa 30 anos esse ano, hein? Lançado em 1995, Pesos Pesados. É um filme que na época a crítica deu uma detonada, muita gente não gostou, mas depois ele ganhou um culto. O filme ele foi muito mais valorizado. Hoje em dia, talvez, muito pela nostalgia, sim, mas eu já adianto, continua um filme divertido, continua um filme engraçado, continua um filme com uma identidade, com um texto que em boa parte ele acerta, ele é espertinho, eu diria ousadinho, tem algumas coisas aqui, uma piada ou outra, alguma situação ou outra que eu tenho certeza que não seria feito nos filmes atuais não, tá? Mas para além da aventura, para além da jornada, esse filme me chamou sempre muita atenção por conta do vilão. Sim, Tony Perkins, feito por ele, Ben Stiller. Foi o primeiro filme na história que eu vi com o Ben Stiller, não tinha visto nada com ele antes e tal. Eu lembro muito do Ben Stiller desse filme aqui e olha, é um personagem extremamente caricato, exagerado, com as caras e bocas e tal, mas é porque é um personagem maluco, imprevisível e é um verdadeiro pesadelo para aquelas crianças naquele acampamento ali. Aí você talvez esteja se perguntando, Lucas, como assim o Histórias Perdidas voltou? Voltou e voltou com tudo, tá? Se prepare, quem acompanha o canal há algum tempo sabe que esse quadro, né, já existiu há alguns anos. Eu sempre trago para ele filmes mais antigos, filmes que talvez muita gente não se lembra ou muita gente não conhece. Histórias, personagens, então a gente não vai deixar essas histórias morrer, tá? A gente não vai deixar elas perdidas por aí, como é esse caso aqui. E não só de filmes antigos e filmes mais entre aspas, esquecidos. Como também a gente vai trazer nesse quadro filmes que nunca aconteceram, projetos polêmicos que talvez não saíram do papel, então fiquem ligados aí que vem muita coisa boa. Aí, pra gente adentrar a essa história perdida aqui, teremos spoiler, tá? Então, se você não quiser saber muita coisa do filme, vamos precisar falar de quase tudo aqui. Pesos Pesados segue Gary. Gary, ele é surpreendido por papai e mamãe que fala assim, ó, você vai para um acampamento. Ele fala, acampamento de verão, né? Aí ele vê um videozinho lá que o cara que tá vendendo, né, a experiência do acampamento e mostra para ele. E ele fala, pode ser divertido, né? Você tem lá uma bolha que os meninos, lembra dessa cena? O menino dá um tibum e os outros saem voando. Tem kart, tem um monte de coisa que parece ser divertido. Só que ele vê ali que é um acampamento com os menininhos sobrepeso, uns menininhos gordinhos. Ele fala, ó, eu não vou cair nessa não, mas papai fala pra ele, você não tem escolha. Manda ele pra lá mesmo assim, mas ele é super bem recebido, tá? De cara ele faz amizades ali. Tem o Josh, tem o Roy, que são inclusive ótimos personagens. Roy inclusive é feito pelo Kenan Thompson, de Kenan e Kel, você deve conhecer bastante. O Pat, que é o monitor deles, que é um cara super gente boa, que cresceu lá naquele acampamento. Então tá tudo muito bom, tudo muito bem. Eles levam escondidos, né, os moleques, e o Pat finge
finge que não vê, um monte de chocolate, um monte de guloseima e esconde lá debaixo da cama, debaixo do piso, bota um monte de... Tem um molequinho, essa cena é muito boa, tem um molequinho que levou na barriga dele os chocolates e melou tudo, e aí os moleques atacam ele pra comer o chocolate na barriga dele, como se fosse um bando de zumbi. Porém, tudo que é bom dura pouco, e o grande vilão, a grande ameaça vai surgir. O casal de velhinhos, inclusive o velhinho lá é feito pelo pai do Ben Stiller, né, o Jerry Stiller, fala que eles estão falindo e tiveram que vender o acampamento, Hope Camp, né, o campo da esperança que vai se tornar o Hell Camp, o campo do inferno. Porque Tony Perkins, um coach guru maluco, obcecado por emagrecimento, ele compra, é um riquinho lá, um playboy, que é obcecado em fazer aqueles menininhos emagrecerem a qualquer custo. Eles estão gravando um documentário, aí o cara ele já vem com aquele discurso motivacional, aquela coisa extremamente irritante, né? E aí ele fala que tá filmando aquilo ali porque, claro, ele quer usar de exemplo e quer transformar aquilo numa grande comunidade de emagrecimento de jovens. Obviamente o cara quer ganhar muito dinheiro com isso. E aí é como eu disse, a experiência deles que estava uma coisa divertida vai se tornar um verdadeiro umbral. Como eu disse, né, quando você é moleque e vê esse filme pelas primeiras vezes e tem contato com esse personagem, o Tony Perkins, do Ben Stiller, pra mim sempre foi um negócio assustador. E eu sempre fui um varapau, eu sempre fui um moleque na infância, adolescência, muito magrelo. E mesmo assim, eu me identificava com os bichinhos, com os personagens, porque o que eles sofrem na mão desse infeliz, né? Aquela coisa, não é apoiando a pessoa ser sobrepeso, não é isso. Mas é a maneira como o maluco faz. Ele faz um terrorismo tanto psicológico quanto físico nos molequinhos, que não deixa de ser um negócio assustador. É o personagem lá, como eu digo, do Marlon Brando em Apocalipse Now, que é completamente maluco e psicopata, trazido aqui por Hope Camp, que é Hell Camp agora. E não só o Tony é um pesadelo, né? Ele tem ali os capangas dele, por exemplo, tem o Lars, que é um europeu ali, que parece que é um cara vindo da Segunda Guerra Mundial. O cara parece um soldadão ali, que também vai dificultar aí muito a vida dos molecotes. E aí, a gente tem uma sucessão de cenas que eu acho engraçado. Claro, umas são mais engraçadas do que outras e tal, mas ainda tem umas muito boas. Porque tem o tal do Perk System, né, que é o sistema de emagrecimento do cara lá, e aí ele bota esses meninos pra pesar toda hora, e aí na primeira vez eles têm um uniformezinho branco, tá todo mundo parecendo uma seita, sabe? E aí bota os meninos na balança, e os meninos vão todo empolgadinhos, e aí o Tony passa a pesar eles, e os moleques quase que competindo pra ver quem era o mais gordinho, e aí o cara enraivecido, emputecido ali já, pô, tu tá pesando não sei quantos quilos, 15 quilos a mais do que você deveria, e os molequinhos batendo palma e tal, mas ele vai tomar providências muito em breve. Porque, por exemplo, Tony, o vilão, e seus capangas passam a caçar qualquer tipo de doce, qualquer tipo de guloseima que o Jerry e os meninos lá, Josh e companhia, escondiam. Então eles vão lá nos dormitórios e rapa tudo que tá nas camas, que tá debaixo do piso, não sobra nada. Porém, Josh, um dos amigos do Jerry, né, um dos personagens mais engraçados do filme, ele encara ali, ele não tá nem aí pro Tony, né, ele faz piada, ele tira com a cara do Tony o tempo todo. Tipo na cena que o Tony grita lá com eles, de quem que é esses doces? Quem que é o responsável por isso que vai pagar agora? E aí o Josh responde, né, foi o Seymour Butts. E aí o Tony fica gritando, cadê o Seymour Butts? Cadê o Seymour Butts? Que é, né, ver mais bundas. Então o cara fica sendo humilhado ali e resultado disso, ele simplesmente desaparece com o Josh. O Josh, esse menino que zoou com a cara dele, some na manhã seguinte. Os meninos ficam criando teorias, o pessoal do acampamento, o que aconteceu com o Josh? Ele foi sequestrado, ele tá lá encarcerado ou ele teria, sei lá, morrido. Só um parênteses aqui, né? Eu falei no início do vídeo que esse filme ele foi muito mal recebido na crítica. Eu acho que, enfim, é uma comédia pastelona, é uma comédia que respeita
inspira os anos 90, ela tem toda a estética, toda a linearidade dos anos 90 ali, daquelas aventuras juvenis e coisa e tal, mas eu acho que ela tem um tempero, eu acho que ela sabe se divertir, eu acho que ela sabe criar personagens, inclusive, interessantes, que tem ali algo afetuoso em relação a eles, não todos, tem uns muito mais descartáveis, claro. That was brutal. Well, they're young, you know. E eu acho que o filme ele tem, por exemplo, uma direção competente. É muito simplória, nada que se destaque, mas é competente. Do Steven Brill, que inclusive é co-roteirista desse filme também, juntamente com Judd Apatow, que fez um monte de comédia aí no início dos anos 2000, estourou. E algumas pessoas podem falar, mas o Ben Stiller não atua bem nesse filme, ou ele é super exagerado e coisa e tal, e eu até concordo em partes que a atuação dele não é uma grande coisa, eu nem acho o Ben Stiller um grande ator, eu acho ele sim um cara talentoso, ele é um diretor talentoso, ele é um cara que sabe, dependendo do filme, ser engraçado, e ele é o cara simplesmente um dos responsáveis por Ruptura, né? Então o cara tem talento sim, mas eu acho que o que brilha nesse personagem do Tony aqui nesse filme é justamente esse exagero, é justamente um cachorro louco que soltou da coleira, é o que o Ben Stiller faz aqui, com a movimentação dele, com as caras e bocas e com as atitudes dele, as piruetas que ele dá, é um negócio desesperador, mas que funciona pro conceito ali absurdo do filme. Bem, no meio das maldades do Tony, né, tem até uma cena, uma sequência ali dos bailes que os meninos ficam dançando com as menininhas e ele é interrompido por quem? Sim, por Tony Perkins, esse infeliz, inclusive que era ex-gordo, tá? E aí, com essa obsessão dele, ele transforma nisso e quer jogar essa carga tudo aí nos meninos da pior maneira possível. Uma cena pra mim icônica que eu tenho que mencionar aqui é a volta do Josh. Lembra que o Josh sumiu, os meninos ficaram teorizando e tal, ele volta no meio da madrugada ali, parecendo um zumbi, parecendo que sofreu uma lobotomia, né? E os meninos acham que ele tá zoando, mas depois falam, peraí, ele tá falando sério e tal, e claramente o moleque tá zoando com a cara de todo mundo e explica, né, que ele foi expulso, o Tony malandro não queria devolver o dinheiro pros pais dele e ele falou que o pai dele é advogado, que ia processar o Tony e tal, e acabou voltando pro acampamento. Com a volta triunfal de Josh, unido ao Roy, unido ao Jerry, eles conseguem encontrar ali onde a galera tá desovando, tá descartando os doces, as guloseimas que eles ficam escondendo ali nos negócios. Eles conseguem ter acesso a isso, comem tudo loucamente. E claro que na próxima pesagem, Tony vê que os meninos estão engordando 4, 5, 6 quilos a mais. Inclusive é uma cena engraçada porque tem uma hora que ele chama o Josh, por exemplo. O Josh vem todo empolgadão e na hora que ele sobe na balança, o Tony já sai daqui, porque bastou 2 segundos para ver que o cara tinha engordado muito. Josh Birnbaum, step on up. Get on the scale, son. Como vingança, o que o Tony decide fazer? Vamos para uma caminhada de 30 quilômetros montanha acima, né? O Pat tenta ali, a enfermeira, que é o interesse amoroso do Pat, também tenta, não faz isso e tal. Ele, vamos sim, leva os meninos sofrem ali, passa mal, quase que chamando o Raul nessa caminhada. E o Tony revela pra eles ali, quando eles já andaram muito, quando eles estão lá no topo, ó, vocês só vão sair daqui quando vocês emagrecerem. Então ele queria a força, né? E o cara começa a dar pirueta, a quase cair lá de um galho pendurado a não sei quantos metros na montanha. Porém, os moleques não deixam barato, tá? Jerry e companhia fazem uma cilada bino ali pro Tony, que ele cai num buraco. E eles simplesmente capturam o Tony, voltam pro acampamento, fazem uma prisão pro Tony com cerca elétrica, deixa sempre um vigia ali pro Tony, e o Tony fica malucão, com aquele cabelo espetado e com o olho cheio de ódio, né? Um verdadeiro psicopata que parece que vai sair dali e matar o primeiro. Tanto é que o Pat, o monitor, gente boa, quando ele vê aquela situação que os meninos fizeram, ele fala, não, tem que liberar esse cara aqui, isso é crime, né? Quando ele solta ali a boca do Tony, o Tony começa a xingar ele, fala que vai agredir ele, assim que ele sair dali, ele fala, molecada, bora lá,
deixa esse infeliz aí mofando. Eles prendem alguns dos capangas também do Tony, como por exemplo o Lars, o europeu. Amarram ele numa árvore, botam mel ali no peito dele, falando que os ursos vão dar uma passada por ali. O pessoal sai, o cara começa a gritar. Quando eles voltam é só um Bambizinho lá dando umas lambidas nele. Só que depois eles soltam o cara, porque o cara vai ser deportado. Ele acaba indo pro lado do pessoal. Com o Tony preso e o acampamento 100% para eles, a galera faz uma festa, a molecada faz uma festa que é uma cena muito boa, né? Em câmera lenta ali, o pessoal jogando chocolate, doce, melaço. Os moleques comem tanto, mas come tanto besteira que na manhã seguinte tá todo mundo morrendo de ressaca, mas o Pat acorda eles ali e fala: ó, galera, vamos acordar, vamos fazer uns exercícios aqui também, não nem perto de como era o Tony, mas porque eles têm uma competição daqui uns dias, que é contra um acampamento vizinho, da galera que faz bullying ali o tempo todo, e tá vindo aí. Bem, passam uns dias, os pais dos meninos chegam lá, eles fazem uma reunião e eles mostram ali um documentário para os pais das criançadas, um documentário expondo o que o Tony tinha feito com o acampamento, né? O comportamento abusivo dele, o terrorismo psicológico ali, forçando os moleques a fazer um monte de coisa. Porém, Tony escapa lá da prisão dele, tá batendo palma ali, né? O maluco batendo palma, a cabeça do palhaço já foi embora. Numa janela ele dá um mortal. E o cara aí, ele foi pro beleléu, ele coringou. Essa cena me pegava legal, que ele vai andando no caminho ali, no salão, ele vai pegando uns copos de vidro e jogando no chão e andando sobre os vidros e com aquela cara de maluco e de vingança. Mas essa marra endemoniada dele não dura muito tempo não, porque o pai do Jerry dá um soco nele ali, ele ataca o pai do Jerry, mas depois ele dá uns mortais ali pra trás e o próprio Tony acaba se derrotando. Ele desmaia logo em seguida, né, sem muita dificuldade. Ligam pro pai dele, que é um ricaço lá, que vai buscar ele como se ele fosse uma criancinha, né, um playboyzinho ali, leva ele embora e o pai dele, inclusive, é feito também pelo Ben Stiller numa maquiagem, numa peruca completamente ridícula. Eu acho que a intenção era ser ridículo mesmo, porque não é possível. E aí é o paraíso na Terra, né? Eles botam ali o Pat para ser o grande responsável pelo acampamento, acontece lá o campeonato, aí tem corrida, escalada, arremesso, é aquelas gincanonas, sabe? É um negócio que dá um conforto no coração, porque a gente lembra a época de escola, não necessariamente desse jeito, né? Às vezes você foi para um acampamento desse jeito. Eu até te invejo um pouco, porque era o meu sonho ir para um tipo de acampamento desse quando era moleque. Mas na escola tinha essas gincanas também. Então eles trazem muito esse espírito, sabe? Esse espírito impera aqui no filme. E isso quando não tem um maluco sociopata tentando acabar com a festa ali o tempo todo. E aí no fim, para vencer a competição, tem um Mario Kart ali, que claro, o protagonista, o Jerry, vai ser o piloto, né? Ele quase perde a corrida, mas depois ali no finalzinho ele bota um turbo, estilo Mario Kart mesmo, e consegue vencer a corrida. Ele voa sobre o kart do outro molequinho, consegue vencer a corrida, eles vencem a competição e tal, e eles estão tão cagando para aquela competição que eles pegam um troféu ali, depois do cara do outro acampamento reclamar e falar que ia entrar com processo, que não sei o que, da onde, meu filho, aceite perder. Eles simplesmente jogam o troféu lá no meio do lago e os caras vão buscar nadando. Fim de pesos pesados, fim do nosso Apocalypse Kids, né? Eu confesso pra vocês que eu já queria trazer esse filme há muito tempo. A beleza desse canal é a gente relembrar muitos desses filmes também e a gente poder falar de, sei lá, um filme de Lucifer Valentine, um filme de Marian Dora e um Pesos Pesados também, que era um sucesso absoluto do cinema em casa e que também tem um personagem aí muito maluco e que pra mim foi parte aí de não diria um trauma, mas um pseudo-trauma. Mas e você? Você se lembra desse filme?
desses personagens, dessa história, quais outros filmes naquela época ali, década de 90, início dos anos 2000, que te marcaram também, tanto no Cinema em Casa ou no Sessão da Tarde. Quem sabe eu não traga aqui em um outro Histórias Perdidas em breve. Deixa aqui nos comentários. E se você ainda não é inscrito aqui no canal, se inscreva aqui embaixo, clique no sininho para receber todas as notificações e deixe o seu like, que ajuda muito o Refúgio Cult. E torne-se membro do canal no link aqui na descrição para você apoiar ainda mais o Refúgio Cult e também ter acesso aí a algumas vantagens. Dá uma olhadinha aqui no link. E eu vou ficando por aqui. Caso você tenha perdido os últimos vídeos do canal, ó, estão aparecendo bem aqui do meu lado, é só clicar e assistir caso o YouTube não tenha te mandado. Um grande abraço e até mais.